Virgínia, olá, amigos espectadores do canal Papo Literário, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. E hoje temos uma presença muito interessante aqui para nos ajudar nesse bate-papo literário, que é a da Tabata Duda, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Tabata, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Boa É a noite, Duda. Boa noite. Boa. Virgínia, todo mundo já conhece, né? Fala direto lá de Recife. Que maravilha, hein, Virgínia? Muito calor por aí. Aqui esquentou. Deu uma chuvadinha de ontem para hoje, mas é aquela chuvinha que chega só para dar aquele mal-estar físico, sabe? Sei, aqui no Rio também tá um calorão, que olha, um caldeirão. Ei, Tabata, você nos ouve? Sim. Se apresente assim para o pessoal, fala um pouquinho de você. Você fala de onde, quantos anos você tem? Tá, eu tô um pouquinho tímida, mas tá bom. Meu nome completo, na verdade, é Maria Eduarda de Melo do Gato. Eu uso o nome Tabata como nome artístico, né? Porque eu atuo em audionovela, eu sou escritora também, então eu uso outro nome que não é o meu. Mas quem quiser me chamar de Duda pode, Tabata também, e tamo aí. Né? Esse ia ser, na verdade, o meu nome quando minha mãe estava grávida de mim. Meu avô queria colocar esse nome em mim por causa de uma série muito antiga que tinha chamada A Feiticeira. E o nome da filha da protagonista era Tabata, tanto que o nome da minha mãe fosse Samantha. Só que a minha tia não deixou e escolheu tanto o nome da minha mãe, quando ela era pequena, quanto o meu nome depois que ela ficou adulta. Então, graças à minha tia, eu não sofri bullying no colégio, E eu mas eu tenho. viu, Duda? Eu sou dessa época, desse seriado que foi um sucesso, um grande sucesso nos anos 70 e nos anos 80 também aqui no Brasil. É um seriado norte-americano escrito nada mais, nada menos pelo nosso escritor Sidney Sheldon. Quem não conhece a literatura de Mentira! Sheldon, Eu não sim, sabia, Carlota. Carlota, eu assistia muito. Sério? Nessa época eu assistia na É, Rede TV. Eu assistia ali com meus, acho que 13, 14 anos. Eu assistia muito essa série. Muito. então, A Feiticeira marcou época, né? Um seriado norte-americano que surgiu nos anos 60 e só chegou no Brasil nos anos 70, nos anos 80, enfim, né? Mas eu fui espectadora assídua dos episódios da Feiticeira, era muito interessante, né? Muito interessante. Ela era realmente uma feiticeira bem moderna, né? Bem modernosa, e ela era casada com um publicitário, e depois aí assim, os episódios iam, né, conforme as personagens, com o passar do tempo, conforme esse desenvolver da história. Aí é claro, né, que teve a época que a Samantha teve a Tabata, né, que era uma bruxinha muito fofa, nessa época eu ainda enxergava, e a Tabata, desde o berço, ela já fazia as suas mágicas, né, de trazer os objetos até ela, né, através lá do movimento dos dedinhos no nariz, era muito interessante. Mas, Tabata, você tem quantos anos? 19. Então, é uma jovem leitora, mas também é uma leitora voraz. Fala um pouquinho para gente, Tabata, como que foi o seu processo de leitura, o seu aprendizado, você ler através do Braille, como é que é a sua leitura? Fala um pouco para gente. Então, o que acontece? A minha avó, por parte de mãe, ela é professora aposentada, ela foi diretora do primeiro colégio que eu estudei na vida, da primeira escola. E aí, desde pequena, ela sempre lia várias histórias para mim.
E eu também ouvia muito aqueles CDs, aqueles disquinhos que tinham historinhas e tal. Quem pegou essa época aí dos anos 80 também deve conhecer, mas eu peguei dos anos 2000 pra frente. Aí depois o CD, vamos dizer assim, que o CD físico não existiu mais. Mas aí depois eu aprendi a ler em braille, né? Eu fui alfabetizada em braille, graças a Deus. E passei a ler. Só que eu lia mais pra coisas da escola, pra fazer prova, essas coisas de apostila, assim. Nunca cheguei a ler livro em braille, né? Quase nunca, era muito raro. E aí, depois de um tempo, na pandemia, na verdade, eu descobri a magia dos livros em PDF e depois eu não quis mais outra vida. O primeiro livro em PDF que eu li foi um livro que é uma autobiografia de um cara chamado Uma Criança Chamada Coisa, de um autor chamado David Stelzer. Foi o primeiro livro em PDF que eu li, depois disso eu não parei mais. Através, naturalmente, de um aplicativo. Qual é o aplicativo que você utiliza para ler os livros em PDF, em outros formatos também? Então, eu só leio PDF. Assim, eu tenho o visualizador de PDF do Drive, né, do próprio Drive. Eu uso a Voice também, só que a Voice eu uso mais para ler roteiro de alguma coisa, quando eu vou gravar, que tá em TXT, aí eu uso a Voice para ler, mas no geral é só PDF mesmo. Que é um Que formato que eu leio, que quando eu leio eu sinto que eu tô lendo um livro físico, porque tem como você virar a página, então você sente que tá lendo um livro físico, mas não tá. Uhum. É muito interessante. Virginia, você usa Pois é. qual aplicativo? Carlota, eu uso o @voice, é, e eu não me adaptei com o Drive, igual a Duda tá falando aí. Eu já não curti, já não foi muito minha praia. Eu queria muito conseguir me adaptar, porque eu acho legal também. Mas eu uso o @voice e tentei usar esse novo agora que a galera tá usando, que eu não tô lembrado o nome. Eu acho que eu nem acertaria O falar Voice em Stream? inglês. Não, é um que tem voz humana, porém, ele é assim, Duda, ele lê uma boa parte em português, de repente ele começa a falar como se fosse com um sotaque em inglês. Aí eu não curti muito. Seria Eita! muito legal se ele lesse totalmente em português, porque são vozes humanas, é maravilhoso. Ele é É, só que Ah, maravilhoso. vai ver alguma configuração que você tem que Não, fazer. não, eu já me informei nos grupos de tecnologia e não é. É dele mesmo. Pode ser que eles consertem em alguma atualização, né, essa questão, mas é maravilhoso se ele lesse totalmente só ali em português, porque é voz humana e são vozes bem bonitas. Agora, ô Duda, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou que tu é escritora. Tu escreve sobre o quê? Eu fiquei curiosa. Então, eu escrevo, né, as montagens, as novelas que eu escrevo, né, ainda estou em processo de escrita de algumas, né, mas geralmente eu abordo temas polêmicos, só que geralmente eu tento fazer isso da forma mais lúdica possível para que todo mundo possa entender. Uma das minhas maiores inspirações no ramo da escrita, né, ela não é escritora de livros, quer dizer, não que eu saiba, mas se ela publicasse algum livro eu ficaria muito feliz, é a Glória Pérez, que é autora de novelas da Globo, é, América, O Clone, Caminho das Índias. Né? Todo mundo curte a então, Glória Pérez. mas Mas só um minutinho, Carlota. Ô, Duda, e essas novelas que tu escreve, tu posta em algum lugar? A galera pode encontrar? Como é que funciona isso? Então, por agora, só uma montagem minha que saiu, né, que eu escrevi, chamada A Borboleta e a Violeta. E eu tenho um grupo com uma amiga minha, né, a gente tem um grupo juntas, que é o Studio Friends, por conta de tudo que representa pra gente, tá? É um grupo de audiomontagem. E a gente não posta no YouTube, pelo menos por enquanto, né, por conta de questões de direitos autorais, trilha e blá, 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 né, porque é muito complicado essa questão de direito autoral, essa coisa de música, tem coisa que o YouTube barra, é muito complicado. Então a gente não posta no YouTube por agora, entendeu? Mas Mas pode ser um eu, projeto futuro aí, né? talvez, né, quem sabe, futuramente, né, não sei ainda, teria que ver com Eu já ela li esse daí, calma, que eu já li não, eu já ouvi essa novelinha aí, a Carlota também. E a tem tudo, montagem, no caso. tem tudo pra galera conhecer e a galera gostar pra caramba. super Ah, mas assim, por enquanto não é uma interessante. coisa que a gente pensa.
reportagem está super profissional, vocês estão de parabéns, parabéns pelo seu roteiro. E é uma mensagem Obrigada. assim maravilhosa, Duda. Parabéns, parabéns. A trilha também é inédita, né? Eu acho que Sim. esta não teria problema não, né? Se vocês quiserem, né, disponibilizar aqui no Papo Literário, não é, Virgínia? Nós estamos aqui abertas para colocar no ar também, tá bom? Gente, olha só, o nosso papo aqui é literatura, ficção, nós somos leitores vorazes e eu gostaria muito de saber, Tabata, qual foi a sua última leitura, mesmo que não tenha sido a sua última leitura. Mas traga para gente um livro que ainda está fresquinho assim na sua memória, para você compartilhar aqui conosco. Então, não foi a minha última leitura, mas foi uma das últimas, né, que eu li esse ano, porque esse ano eu passei por uns problemas pessoais muito complicados e ficou muito complicado para mim até fazer coisas que eu gosto, tipo ler e escrever, né? Quem convive assim comigo diariamente sabe o que eu tenho passado de uns tempos para cá, mas esse livro que eu li, né, foi o último livro internacional que eu li, porque de uns tempos para cá eu tenho lido coisa daqui do Brasil mesmo, contemporânea. Mas o último livro internacional que eu li foi o livro O Menino Feito de Blocos, do Keith Stewart. Foi o livro do mês de um grupo que eu participo. Pode falar o nome aqui? Claro, Ah, tá. Do Cantinho da Leitura, que inclusive elas também estão. Foi o livro do mês desse grupo. Foi o livro do mês de maio. Mês do meu aniversário, inclusive. Então foi um baita de um presente terem escolhido esse livro, que é maravilhoso. E assim como ontem foi o dia da luta da pessoa com deficiência, né, embora isso que é abordado no livro não seja classificado como uma deficiência, eu acho importante a gente falar sempre que possível, porque é aquilo, se a gente não falar, quem vai falar? Que é a questão do autismo, né? Esse livro conta a história do Sam, que é um menino de 8 anos que tem autismo, né? Ele é autista nível 3, então é o nível mais, assim, severo de autismo que tem, e ele mora com os pais, que são o Alex e a Jodie. O Alex, ele ama a família, ama a esposa, ama o filho, só que ele não consegue construir relações com o filho pelo fato do filho ser muito agressivo por ser autista. E aí chega uma hora que ele não aguenta toda a pressão, né? Ele usa o trabalho dele como válvula de escape, ele não aguenta a pressão e sai de casa e vai morar com o Dan, que é o melhor amigo dele. E aí ele é uma pessoa que tem uns probleminhas, né, uns traumas de família envolvidos, né, em relação à morte do irmão. E ele não consegue lidar com certas coisas. Então, com a ajuda do Dan e da Emma, que é a irmã dele, ele vai conseguir lidar com as coisas aos poucos e também com a ajuda de um joguinho de videogame, que é o Minecraft, né? Que pessoas que enxergam conhecem mais, porque eu não sei se tem como a gente que não enxerga jogar, mas é através de um videogame que o Sam ganha de um amiguinho que não queria mais, o Alex consegue construir vínculos com o filho através desse joguinho e ele consegue entender melhor o mundo do filho, né? No começo ele fica muito relutante com isso, a respeito dele ter esse videogame, dele jogar esse joguinho porque ele acha que não vai fazer bem, e não sei que, não sei que lá, ele acha que o filho tinha que ser igual uma criança normal, sendo que ele tem as dificuldades dele, mas aí, com a ajuda desse joguinho e de algumas outras pessoas em volta, ele consegue compreender melhor o mundo do filho e eles conseguem construir uma relação muito bonita e muito fofa. nossa, muito interessante, Duda. Você vê que a ficção, né? Eu não sei se este livro é baseado em fatos reais, como muitos Sim, é são, sim, é né? sim, é Ah, sim. ele é É baseado em baseado na fatos relação reais. do autor com um dos filhos que é autista também. Só que tem muita coisa ali que ele Entendi. ficcionou. Não, ó, claro, né? Mas de todo modo, assim como que a literatura de modo geral, né, nos traz muitas reflexões, né, sobre a vida, sobre vários aspectos da vida, né?
E acho que foi muito oportuno você ter trazido isso hoje, o seu comentário inicial, porque ontem foi o dia de luta da pessoa com deficiência aqui no Brasil, e eu, sinceramente, eu vi muito, aliás, quase que eu não vi manifestações, né? Isso é algo assim muito lamentável, né? Eu acho que a gente precisa realmente puxar isso cada vez mais para discutir não só a questão da pessoa com deficiência, né, mas o papel da pessoa com deficiência na sociedade, porque nós temos um papel também a desenvolver, a cumprir, seja qual for. Você, como pessoa com deficiência e uma jovem leitora e uma escritora, como você se vê dentro desta sociedade? Você entende que ainda existe um preconceito muito forte, e isso também vale para você, Virginia. Eu gostaria que vocês respondessem a essa reflexão. Carlota, tá Posso falar? Pode falar, Duda. Pode. Pode falar. Tá, então. Eu acredito que sim, existe um preconceito. Estava até meio relutante em falar isso, porque tem certas verdades que as pessoas não querem ouvir. Mas eu acho que agora vamos usar o português bem claro aqui e acabou. Vamos falar sim, vamos falar as verdades sim e beleza. Eu acho que o preconceito, ele não começa dentro de escola, não começa na rua. Ele começa dentro da própria casa da gente, porque muitas vezes a gente não sabe fazer certas coisas porque acha que a gente vai se machucar, porque acha que a gente vai se cortar, se queimar e tal, lá. Preocupação é bom, mas como tudo na vida, também tem um certo limite. E aí, né, eu coloquei essa questão do autismo porque nós, pessoas com deficiência, né, não importa qual, temos o nosso próprio jeito de ver a vida, o nosso próprio mundo, o nosso cérebro muitas vezes funciona de maneira diferente de pessoas ditas normais. E as pessoas ditas normais não querem entender isso. Pelo contrário, elas acham que é educando a gente para viver do jeito deles, ou em alguns casos educando na base da violência, que vai obter algum resultado, mas na verdade não vai. Então, o que os pais de pessoas com deficiência deveriam pensar é o seguinte: o que eu posso fazer para que a vida do meu filho, da minha filha, seja o menos dolorosa possível? Vamos supor aqui que, por exemplo, o Sam no livro tem várias crises e o Alex trata o filho na base do grito. Ele tenta corrigir o filho na base do grito. E não é assim. Deveriam pensar o quê? O que eu posso fazer? Do que será que ele ou ela está precisando? Será que ele precisa de um abraço, de um carinho? Será que ele precisa conversar? Será que ele precisa sair um pouco para se distrair? Será que ela quer ficar no mundinho dela? Mas não, vamos partir para a agressão física, porque nós fomos educados assim, e nossos filhos também vão ser educados assim, e as futuras gerações e tal. E não é assim que a banda toca. Eu falo isso não só como pessoa com deficiência, mas também como possível, vejam bem, eu disse possível, portadora de transtorno do espectro autista, porque lendo esse livro e pesquisando sobre outras coisas, eu me identifiquei com características do transtorno e também convivendo com uma pessoa próxima a mim que também é autista, mas ela é nível 2. Eu conversei com a minha tia, que é psicóloga, que inclusive foi quem me deu meu nome, né, minha tia Karen, e aí a gente chegou à conclusão de que talvez eu possa ter traços de autismo, então eu me identifiquei com muita coisa ali. E eu falo isso também como futuro estudante de psicologia que sou, né? Pretendo estudar psicologia justamente para ajudar pessoas que precisem de ajuda, né? Não só pessoas com deficiência, mas em outros aspectos da vida também. Mas é complicado lidar com esse tipo de preconceito, porque a gente tá refém disso até que a gente consiga a nossa própria autonomia total, né? Quer dizer, autonomia total, né? Vai ter coisa que vai precisar de ajuda ao longo da vida, mas até que a gente consiga uma estabilidade para sair dessa questão dos abusos, né? Porque sim, isso não deixa de ser um abuso, a gente fica refém disso. Então é importante falar, é importante ter essa conscientização, porque eu passei por isso, ainda passo um pouco, e graças a Deus existem pessoas que entendem a nossa forma de vida. Tanto é que em um trecho do livro, né, que é narrado pelo próprio Alex, é narrado em primeira pessoa, ele fala assim: eu como pai não consegui entender o meu filho, mas duas crianças de 7 anos conseguem, que são as amiguinhas que ele tem.
que são a Tabitha e a Olivia. Elas conseguiram entender o Sam de uma forma que o pai não conseguiu. E, tipo, não é afastando a gente dessas pessoas que nos entendem que as nossas famílias vão conseguir alguma coisa, não. Eu falo isso com 100% de verdade porque eu já passei por isso e é complicado. É isso aí. Eu vou precisar sair rapidinho, mas podem fazer os comentários de vocês aí. Ô, Carlota, veja bem. A Duda falou uma coisa que é muito real. Começa em casa. Eu tiro pela minha filha Maria Júlia, né? Que tem 10 anos. Ela estuda com crianças que têm autismo. Ela faz natação com crianças que têm autismo. Para ela é uma coisa assim muito tranquila. Eu tiro pela nossa própria convivência dentro de casa. Eu acho que eu não sei se eu contei para ti, Carlota, mas eu vou contar aqui, né? É tanto que começa em casa isso, porque para ela é muito tranquilo dentro de casa, sabe? Ela, ano passado, teve um eclipse que deu para ela ver bem daqui, né? Aí, depois de uma semana, uma amiguinha dela falando com ela, disse assim: Ô, Júlia, é verdade que quando a gente olha para o eclipse, depois de um ano a gente fica cego? Aí ela fez, lá vem fulana falando besteira, conversando besteira. Aí ela ligou pra menina e disse assim: olha, fulana, isso é mentira, menina. Quem foi que te disse isso? Porque a minha mãe, quando era pequena, olhou e até hoje não ficou. Então, então assim, se existe alguém que vê um problema, não é ela. E para ela é muito natural. Então, assim, uma criança, eu fui em uma palestra de mães autistas e uma falou uma coisa que eu fiquei, fiquei muito abalada. Ela disse que a menininha dela estava brincando em um certo local e uma criança disse assim: olha, vamos chamar ela para brincar, o nome dela é fulana. Aí a outra disse assim, isso tudo criancinha muito pequena, disse assim: eu não brinco com criança igual ela porque ela é artista. É tão pequena que não sabe nem falar o nome, é autista, né? Ela é artista. Tu acha que essa criança saiu dessa criança? A mentalidade dela? Não. Claro que não, gente. Óbvio que a sociedade ainda é preconceituosa, né? E acaba que se forma, né, gerações também de pessoas preconceituosas, né? Então, enquanto o problema não for vivenciado na pele, né, as pessoas vão ter uma postura infelizmente preconceituosa. Não é para elas se darem conta de que a pessoa com deficiência é tão gente quanto elas, não é? A não ser que ela vivencie na pele, né? Ainda é uma realidade e por isso mesmo estamos aqui, né? Estamos aqui, somos pessoas capazes, estamos inseridos na sociedade, nós não estamos à parte da sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. E cada um dentro das especificidades, não é? E vamos lutar, né? Sempre, sempre no nosso dia a dia para romper com isso. Vamos, né, sair dessa concha, né? Enfim, é isso aí. Mas, Virgínia, conte, qual foi a sua última leitura? Olha, Carlota, não foi minha última leitura. Se tu tiver aí no computador, eu vou te pedir uma ajuda para tu dar uma olhada para me lembrar quem é o autor. Foi o ano passado, acho que no final do ano ali mais ou menos, eu li. Eu achei muito interessante que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu li pelo YouTube. Eu achei muito interessante esse livro, porque fala de uma Evelyn, né? Evelyn é na adolescência e ela era, se eu não me engano, ela é mexicana. E ela estava nos Estados Unidos, não me lembro exatamente aonde. E de repente surgiu uma chance, ela tinha também um sonho de evoluir, né, na vida, dela ser atriz. Dela ser atriz. Ela tinha uma beleza diferenciada e tudo mais. Eu sei que surgiu essa chance, Evelyn se tornou atriz. E todos os casamentos dela, do primeiro até o sétimo, nenhum deles tinha, assim, amor. Todos teve algum tipo de interesse. E um era um interesse de ficar na fama, era um casal bonito, né? Ali para ser mostrado. No outro. E um deles foi muito interessante porque ela queria ser mãe e ela juntou o útil ao agradável. Ela se juntou ao amigo, casou com um amigo e com todos ela se casava, viu? E teve uma filha. Nossa. Porém,
Porém, nesse intermédio de tempo ali no começo, acho que no primeiro casamento ainda, se eu não estou enganada, Evelyn conhece uma das atrizes, existe aquela disputa, né? Eu não lembro o nome da atriz, o livro descreve como uma mulher muito bonita, loira, dos olhos azuis e tal. E eu não lembro qual é o ano que se passa essa história do livro. Se tu puder dar uma olhadinha aí também, Carlota, ajudaria bastante. E sendo, Carlota, que tem um momento que a gente percebe o interesse dessa amiga por ela, mas ela retribui, mas não retribui. Eu sei que, por fim das contas, passa um marido, passa outro marido, Evelyn vira mãe, sendo que esse marido, que é o pai da filha dela, que realmente ele é o pai da filha dela, ele era um amigo dela, melhor amigo dela, e ele é gay. E ela fica tendo um relacionamento com essa amiga, né? Se descobre lésbica, fica tendo um relacionamento com essa amiga atriz, e ele com aquela coisa, né? Aquele casal. Tipo assim, um vai para o apartamento do outro, eles se juntam, mas na verdade, né? São casais que não são casais. Eles são casais trocados, no caso, né? E Evelyn nunca assume esse relacionamento com essa mulher. Por fim das contas, elas acabam se desencontrando, porque ela se chateia, né? Essa mulher se chateia, essa atriz. É tipo assim, por ela abriria, mas Evelyn é aquela vida, Carlota, que fica se vivendo de imagem, né? De aparência. E eu sei que, por fim das contas, já pelo final, Evelyn, ela se encontra novamente, não me recordo como, só voltando a dar uma olhadinha no livro. Taylor Jenkins, né? Isso, isso mesmo. Nos anos dourados de Hollywood. Isso mesmo, Carlota. Esse livro é muito bacana. Ela se encontrou novamente, porém, a atriz, né, a amante dela, está doente. E quando Evelyn resolve assumir, é justamente elas vão viver em outro lugar, elas vão para um lugar distante, né? Evelyn abre mão, porque o negócio de Evelyn é que ela era apegada com a vida artística, entendeu? Ela tinha esse apego com a vida artística, ela tinha medo de perder tudo aquilo que ela conquistou. Ela veio da pobreza, né? Ela era uma menina pobre, entendeu? E aí elas vão viver os últimos dias da amante dela, porque a amante dela tá com câncer no pulmão. E elas vão viver num lugar do litoral, mas mesmo assim, na mídia, a Evelyn é casada com o irmão da amante. Foi o último casamento de Evelyn, foi casada com o irmão da amante. E ela conta essa história, ela resolve contar essa história lá no início do livro, ela chama uma pessoa, uma jornalista, e resolve contar essa história para essa jornalista, e essa jornalista pode publicar. Ela está liberada para publicar. Mas por que Evelyn resolve contar essa história para essa jornalista? Porque nesse intermédio de tempo, aquele cara que foi o marido dela, que é com quem ela teve a filha, o amigo dela, ele era amante do pai dessa jornalista. Ele era amante do pai dessa jornalista, era um motorista, era um rapaz negro. O livro descreve ele como um negro muito bonito e tudo mais. Ela é filha desse cara e Evelyn se sente em dívida, porque é como se o cara tivesse morrido em algum momento. Quando o cara morreu num acidente do carro, descrito. A Evelyn tem alguma culpa, eu não me lembro bem, mas ela tem alguma culpa nessa questão. E ela quer devolver para essa menina alguma coisa, como se fosse para pagar, né, a culpa dela. Ou seja, se ela vender essa escrita da história da atriz Evelyn, ela vai ganhar muito dinheiro. Na cabeça dela, é uma forma dela devolver aquilo que ela tomou, entendeu? De alguma forma, de alguma maneira. E Evelyn resolve contar essa história para ela. Passa dias ela contando e no final a gente descobre Evelyn está doente, está com câncer de mama. Por sinal, o livro descreve que ela era uma mulher tinha uns seios muito bonitos. Aquilo que fez ela ganhar tanto dinheiro, que foram os seios, né? Que ela mostrava tanto, que ela acabava explorando bastante essa parte do corpo dela dentro do trabalho. É justamente o que vai acabar com ela. Só que ela não
não deixa a vida acabar com ela, ela resolve praticar a eutanásia sozinha em casa. E assim termina o livro. E eu não estou lembrada. Esse livro é muito interessante. Ô, Carlota, eu não estou lembrada. Eu não lembro. Eu acho que ela toma remédios, parece. Se eu não estou bem lembrada, mas parece que ela toma remédios. Dá uma olhadinha aí, vê se consegue achar alguma coisa. Mas parece porque eu li o ano passado, né? E eu não tive tempo hoje, antes de vir comentar, de dar uma olhadinha antes. Mas parece-me que ela toma remédios. Parece que é assim que Evelyn se mata. Ela pratica a eutanásia, né? Ela mesma. Eu ainda não li. Eu tenho uma tela aqui no computador em algum lugar. Aqui dos meus mais de 10 mil livros, ele está ali perdido em algum lugar, porque eu já sei que ele está aí. Eu já fiz com ele nas minhas mãos virtuais, né? Mas eu ainda não me habilitei nesta, né? Mas tem uns livros assim bastante interessantes. Ô, Carlota, e faz a gente pensar que quantos artistas, né? Quantos artistas, não hoje, que hoje a coisa está mais aberta, né? Mas quantos artistas em alguma época mais ultrapassada, vamos dizer assim, da mentalidade popular, esses artistas não se esconderam assim também, né? E com certeza, isso que eu ia falar agora, né? Então, Hollywood foi palco disso, né? Palco e ao mesmo tempo bastidor dessa questão, né, dos relacionamentos proibidos, do homossexualismo não assumido, não é? Então era assim, havia muito, muito, muito aí coisas muito escondidas, né, digamos assim, porque ainda havia um tabu. Muito embora, não é, as atrizes, né, quem não se lembra da Marlene Dietrich, por exemplo, da Brigitte Bardot, de todas elas, né, que sim, usavam o que Deus lhes deu, que era justamente o corpo, né, mas elas usavam em todos os aspectos, não é? Mas, assim, isso muitas vezes era omitido. Quando vinha à tona, era um escândalo, né? Ou a atriz tal agora está com a amante tal, é amante do ator tal. Era assim, ou então era amante do diretor. Era sempre um escândalo, né? Era sempre um escândalo. Até hoje, reza a lenda de que a Marilyn Monroe teve um caso com o John Kennedy, né? Até hoje é uma coisa que ficou aí, né, na história, né, de Hollywood e da política também, né? Gente, vamos ver se Duda voltou. Duda, você voltou? Alô, Virgínia? Oi, Carlota, Virgínia, eu acho. você... Alô, tô Duda, aqui. não. Eu acho que ela soltou o celular, mas vamos continuar. E tu, Carlota, vai Vamos comentar lá. aí sobre qual é o babado de hoje? Não. Então, pois é, eu fiquei assim, numa dúvida cruel, o que trazer, porque, como eu sou uma leitora voraz, né? Então, andei lendo aí uns livros bem interessantes, né? Por exemplo, A Cabana, né? Do William Não, menina, tu leu A Cabana? Tu leu A Cabana, Carlota? Carlota, esse livro, eu terminei esse Cab- livro, terminei esse livro outra mulher, mulher. Tu não tá entendendo. Foi um dos livros que eu eu mais li amei a ler, Cabana. foi esse livro. Então, Tu deu agora é uma engraçado, olhadinha? ele foi um livro extremamente polêmico na ocasião em que ele foi Não, você lançado. tem que prestar atenção. Esse livro é um livro para você ler assim com toda atenção, né? Com toda a atenção. Sim. O que lhe chamou a atenção neste livro, A Cabana? Ô, Carlota, eu li A Cabana, mas eu não consegui me conectar com De Volta à Cabana. A Cabana, o que mais me chamou a atenção. Ai, Carlota, eu acho que todo um conjunto. Não teve uma parte assim que eu possa dizer se eu gostei mais. Todo o conjunto da obra da Cabana é muito interessante. O encontro que ele tem ali na cabana, né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabe?
Pra mim é tudo muito interessante. Essa coisa do perdão, né? Cara, é difícil perdoar. Ainda mais quem mexe com uma cria da gente, né? É verdade. Bom, resumindo a ópera, qual é o argumento do livro? O argumento do livro é o sequestro de uma criança, que é a filha, né, do protagonista, né? E aí eles vão para um final de semana, ele e a família, todo mundo ali para um camping, que é muito comum isso nos Estados Unidos, né? Principalmente em época de verão, e de preferência à beira de um lago, né? Ou de um rio, enfim, um lugar que, né, possa proporcionar este tipo de lazer para as crianças, para todos, né? E então num piscar de olhos, enquanto ele vai salvar a filha mais velha lá de um acidente, porque a canoa havia virado, não é? Então, enquanto ele cai na água para resgatar a filha, né, que estava embaixo dessa canoa, a filha mais nova de 7 anos desaparece naquele camping. Quando ele retorna para o gramado, cadê a filha? Ele entra num extremo desespero, ele, a mulher, a filha, todo mundo, né? Pessoas em volta ali procurando, né, a criança, e nada de encontrar, nada de encontrar. Então, este é o principal argumento, né? O sequestro da filha do protagonista. E aí, passado um tempo, né, ele que veio também de uma história difícil na infância, não sei se você está lembrada disso também, Virginia, que o pai era um espancador, um abusador da mãe, e ele se revolta com aquilo, porque o pai era um Uhum. alcoólatra, né? E Carlota, aí, o eu que tinha que ele esquecido dessa faz? parte. Ele matou o pai dele, né? Ele não matou o pai dele? Exato, Ele matou. ele se revolta muito com aquela situação. Então, o que que ele faz? Ele tinha umas economiazinhas, né? Que ele deixava dentro de uma lata com alguns objetos, fotografias de família, e ele não suportando mais aquela situação, né? Um dia ele se revolta, pega veneno, como o pai era um alcoólatra, né? Bebia um dia assim, no outro também. Ele coloca o veneno em todas as garrafas de bebida que ele encontrou pela frente dele. E aí ele vai embora e deixa um bilhete para a mãe, se despedindo e pedindo que a mãe o perdoasse. Só que ele nunca esqueceu, porque foi um trauma muito forte. Ele, né, na tentativa de libertar a mãe, ele comete uma ação extremada de eliminar aquele problema ali, né? Só que anos depois ele sofre, né? O que ele, né, admitiu quando ele estava na cabana, ele levanta essa hipótese também que o desaparecimento da filha, o sequestro da filha, né, foi um castigo que ele teve, foi uma resposta de Deus pelo que ele tinha feito quando ele tinha 13 anos, não é? E aí é bastante interessante porque quando ele retorna a este local, né? Por que que ele retorna? Porque ele teve um sonho e o que ele viu no sonho, né? Como ele descreve, dizendo que foi algo assim tão divino, digamos assim, né? Que ele teve este chamado de Deus para retornar, né? A cena lá do sequestro e do desaparecimento da filha, né? Obviamente essa criança foi brutalmente assassinada, né? Ela foi estuprada e assassinada. Ou seja, tinha E um. foi muito interessante, né, Carlota? Foi muito interessante a forma que ele foi chamado, né? Esse chamado chega em um dia de um inverno bem rigoroso,
por uma carta assinada por papai, né? Que é a forma que a esposa deles se refere a Deus, não é isso? Sim, então, teve a história da carta, né? Que ele recebe mais, ele fica assim tão chocado que ele rasga a carta, né? Porque ele, assim, aquilo ali é aquele chamado mexeu, abalou, né? As estruturas dele. Como assim? Eu tenho que retornar a esta cabana, a este local. Por quê? O que que está por detrás disso? Mas, ao mesmo tempo, ele se sentiu absolutamente impelido a retornar. E quando ele retorna, aí tudo acontece, né? Na sua concepção, Virginia, você acha que ele realmente vivenciou um sonho ou não? Tudo que ele vivenciou ali fez parte de um sonho? Ou você acha que Ô, realmente. Carlota, eu. Ai, eu não sei, Carlota, eu não sei nem te dizer. Eu acho que a gente é muito de acreditar naquilo que a gente quer acreditar, né? E eu acho que. Porque lá ele briga com ele mesmo ali dentro daquela cabana, ele quebra, né? Ele joga coisa e ele apaga, não é isso? Não é assim que acontece? Me corrige Exatamente. se eu estiver errada. Ele apaga e, Carlota, eu Porque acredito que não. Eu acredito que não foi sonho. Eu acho que não. então, o que que ele viu na cabana que o deixou transtornado? Ele viu as roupas da menina e isso, muito sangue, né? As marcas do sangue, né? Então, isso daí abalou as estruturas porque ele foi em busca de uma resposta, não é? Então, ele ali, naquele momento, ele teve a certeza do que aconteceu, né, com a filha dele. E aí ele, né, enfim, tem aquele ataque, ele tem o desmaio, e aí é que eu acho, assim, eu acho, sabe, Virginia, eu acho que a gente tem que ponderar muito esse livro, porque ele foi um livro extremamente polêmico, né, especialmente entre os religiosos, né, principalmente pela parte dos pastores evangélicos, né, que se sentiram absolutamente ofendidos e agredidos, né, com este tipo de Complicado, né? narrativa, mas eu acho que a Uhum. gente tem que ponderar, né? Então, nesse desmaio dele, ali sabe, eu entendo, eu compreendo que é lógico, né, uma grande metáfora, né, uma grande Uhum. metáfora para discutir várias situações, a questão do perdão, né? E não teve só, É, não teve só o encontro e não teve só o encontro dele ali na cabana com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Teve a questão dele se encontrar com, eu não lembro se era Justiça, o nome da ele se encontrou com o Espírito do Pai, então eu acho assim que a gente tem que ponderar muitas mas ele situações. passa por uma espécie de um julgamento, né? Tanto ele tá ali para julgar, quanto também para ser julgado, porque ali ele vê o cara que matou a filha, que, né, matou a filha dele, ele vê a própria vida dele quando ele praticou aquele ato com o pai, não é isso? Ele vê o pai, Exato, é muita coisa, né, Carlota? É muita coisa. exatamente. Eu acho Eu que acho assim, assim, eu acho que quem lê, Carlota, quem lê acredita naquilo que quer. Se você quer acreditar naquilo, sabe? Eu não sei, eu sei lá. Quem lê acredita naquilo que quer. Eu não sei. Eu terminei esse livro muito mexida e justamente pensando nisso também. Será que foi só um desmaio? Será que tudo isso então, aconteceu só porque olha só, o livro, a narrativa é uma narrativa de ficção. Então, só para a gente não pode dizer, né, que esse escritor construiu uma narrativa com base em fatos reais, embora ele tenha feito, né, uma introdução justamente para, eu acho que foi uma armadilha para o leitor, para confundir o leitor, não é? Mas, enfim, nós temos que filtrar, né, desde a introdução do livro, né, filtrar, né, as palavras do escritor e ver que é uma narrativa de ficção, né? Não tem ali uma base científica profunda, né?
um relato de experiência como nós temos, né? Por exemplo, nos livros do Brian Weiss, que são experiências de quase morte. Aí eu respeito, entendeu? Porque realmente são relatos de experiência. Quando é baseado em realidade, né? Aí é outra questão, né? A gente fica mexido porque a gente, querendo ou não, a gente tem essa coisa. Quer dizer, algumas pessoas têm muitos têm, né? Alguns não têm essa ligação com a espiritualidade. Então a gente fica mexido, né, com a narrativa. Mas é como tu tá falando, né? E É olha só, ele ficção. foi polêmico, também teve alguns aspectos para tornar o livro polêmico, né? Porque de repente você se depara, né, com a imagem da Santíssima Trindade, né, que é convencionalmente pelo mundo cristão, né, dizer que é o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, essa é a Santíssima Trindade. Né? Todas as religiões cristãs admitem isso como uma realidade, né? Algumas com pequenas variações. Algumas dizem que é um só Espírito que se reflete no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Em outras, não. Em outras tem bastante separada, mas que pertencem a uma tríade, né? Enfim. E aí, de repente, o leitor se depara com este Deus Todo-Poderoso, né, como uma mulher negra, gorda e sorridente, não é? Então é muito impactante por conta disso também, porque como que o autor ele humanizou essa Santíssima Trindade, né, dentro de paradigmas e concepções que vão de encontro ao que o mundo ocidental construiu como imagem, né, desse Deus e do próprio Jesus, a face de Jesus, que Pronto, geralmente é voltei. representado como um jovem loiro, de olhos claros, enfim. Oi, Duda, que bom, seja bem voltada, como o povo diz, né? Nós estamos discutindo agora, Tabata, sobre o livro A Cabana. Eu não sei se você leu. Ah, já ouvi falar, mas nunca li. É um livro Eu sei que tem super filme também. polêmico. Tem o filme também. Então, ambas as coisas foram assim frutos de muita polêmica, muita indignação, principalmente, né, pela parte de pastores evangélicos, né? Então é bastante interessante esse livro porque nos proporciona, né, discutir tudo isso, né? Porque o autor, Duda, né, qual é o argumento do livro? É o sequestro de uma criança, né, cujo pai fica desesperado e ele passa assim boa parte da vida atormentado por conta disso, que a criança é sequestrada no momento ali de lazer da família, num camping, no verão, né? E eis que um dia ele estava dormindo e aí ele sente assim uma presença muito forte, muito estranha que o leva, né, para sair ali na neve para ir até a caixa de correio pegar uma correspondência. E quando ele abre essa correspondência, né, é um chamado que ele tem, que ele acredita ser um chamado divino, um chamado de Deus, para ir num determinado lugar que ele vai ter todas as respostas que ele, né, procurou durante muito tempo, principalmente sobre esse sequestro da filha dele de 7 anos. E realmente ele vai a esse lugar, é uma cabana, e a primeira coisa que ele vê na cabana são roupinhas infantis que pertenceram à filha e manchada de sangue. Então ele conclui que a filha realmente ela foi estuprada e assassinada. Ou seja, que até aquele momento ali tinha um psicopata solta, né, na localidade, porque o caso não foi resolvido, não é isso, Virgínia? Até aquele momento. Isso,
Isso. E o que é muito interessante é no final de tudo, o corpo da menina é encontrado, né, Carlota? Que nunca foi encontrado, é encontrado no final, não é isso? Então, por quê? Porque depois de toda essa experiência que ele teve, por que, Duda? Quando ele chega nessa cabana que ele encontra, né, as roupinhas da filha e tal, aí ele fica muito revoltado. Começa a quebrar coisas, né? Era um local assim, bem destruído, né, e tal, e abandonado, evidentemente. Então ele desmaia. Quando ele desmaia, ele faz uma espécie de viagem no tempo, entre aspas, né? Vai para uma outra dimensão, né? E quando ele acorda, entre aspas, eu estou botando tudo muito entre aspas, porque muitos leitores levaram a narrativa ao pé da letra, acha que realmente esse narrador viveu tudo aquilo que foi relatado no livro. Por quê? Porque o autor ele faz a introdução no livro dizendo que alguém teria contado essa história para ele, né, e tal, que ele ficou muito impressionado com essa narrativa, ele resolveu contar, né, mas depois a gente descobre que é uma narrativa de ficção, entendeu? Só que aí quando ele vai para essa outra dimensão, ele se depara com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que de repente você se depara com esta imagem de Deus na figura de uma mulher negra, gorda e muito sorridente, muito acolhedora, né? Que quando ele a vê assim, né, na porta da cabana, ela já vai abrindo e era um lugar muito limpo, muito aconchegante. Eles estavam preparando o alimento, né? Aí ele sente assim, aquele cheiro acolhedor de comida, né, e tal. E esse Deus, né, que tem essa representação, o abraça, o acolhe ali, né? E aí ele fica assim muito impactado, né? Logo depois vem Jesus, que estava trajado, né, com uma calça jeans, uma blusa xadrez, né, como se fosse realmente um ser humano comum, né? E a Santíssima Trindade, que é representada pela. Hoje eu esqueci o nome dela, como é que é Sarayu, né? É representada pela Sarayu, né? Então ele E fica assim, extremamente a dele é uma impactado, aparência né? de uma mulher, não sei se é uma japonesa, alguma coisa do tipo, né? A aparência dela. A aparência Sim, é uma a mulher aparência do Espírito Santo. oriental, né? Oriental, Chamada isso Sarayu. mesmo. E ele fica completamente assim impactado, e aí ele vai fazendo uma série de questionamentos, né? Enfim, o livro é muito interessante, eu gostei, eu daria 10 estrelas, porque nos conduz a uma série de reflexão, né, Virginia? Como a gente estava comentando aqui. Totalmente, Então, totalmente é. Se é ficção ou não, mas a gente acaba refletindo, né? A gente acaba. Eu terminei esse livro muito pensativa, sabe? Extremamente pensativa, muito, muito mesmo. Para mim foi uma leitura muito interessante. Agora eu não consegui me conectar com De Volta à Cabana. Se alguém tiver lido e quiser comentar, né, nos comentários aí, alguém que leu De Volta à Cabana, eu aceito os comentários. E cadê a Duda? A Duda voltou? Tô aqui, tô aqui. Ah, tá fora. Sim, Duda, tu não É leu que eu tô com medo da tu minha leu, tela eu desligar. comentei. Vai não. Não vai não, tô na chamada, não vai não. Eu comentei sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse tu leu? Porque quando eu tava falando, tu não tava. Eu tinha saído. Não, o da Taylor Jenkins Reid ainda não li, mas pretendo também. Esse livro, ele, né, ele conta ali a história da atriz, que ela passa a ter a vida todinha para, né, vivendo de aparência, né? Ela casa várias vezes, como diz o título, né, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Porém, ela tinha uma amante, né, uma outra atriz. O que tu diz dessa questão das pessoas ficarem se escondendo, Duda?
Então, né, mais uma vez vamos aqui de polêmica vindo da minha pessoa, né, eu não quero, nunca, jamais, que as pessoas pensem que eu tô, falando essas coisas, polemizando, não sei o quê. Eu tô aqui, eu tô falando o que eu penso. Se alguém pensa diferente, ok, mas por favor, respeite a minha forma de pensar. Obrigada, de nada. Enfim, o que acontece? Muitas pessoas às vezes, né, existem casos e casos, né? As pessoas às vezes se escondem, né, vivem de aparência para passar uma imagem daquilo que não é, a famosa hipocrisia. E outras, as pessoas simplesmente se escondem por conta do preconceito da sociedade, porque, né, nunca é fácil para uma pessoa assumir que é diferente daquilo que se espera dela. E essas pessoas que são diferentes daquilo que se espera delas, muitas vezes são julgadas, são condenadas, passam a vida escutando que vão para o inferno, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. E essas pessoas, elas precisam se esconder. Então, existem casos e casos, mas é claro que as pessoas vivem de aparência por hipocrisia, isso eu não aprovo. Agora, tem pessoas que precisam realmente usar uma máscara para perante a sociedade, por conta dessa sociedade preconceituosa que a gente ainda vive em pleno 2024. Então, Duda, você fez um texto interessante porque eu estava ainda há pouco discutindo esse livro com a Virgínia. Essa história dessa atriz de Hollywood se passa no século XX ainda, onde havia ainda mais preconceito. E você traz a história para os dias atuais, né? Em pleno século XXI, o preconceito ainda persiste, né? Principalmente com pessoas ditas diferentes, porque na realidade somos todos iguais, né? Então, essa questão também é uma questão de cunho política que veio de cima para baixo, na minha humilde opinião. Então, vamos separar para dominar. Este é o lema, né? Enfim, dessa política autoritária, desse sistema político autoritário que ainda figura no mundo como um todo. Eu não estou falando aqui de direita, esquerda, porque isso, na verdade, para mim é uma grande bobagem, né? Porque quem assumiu o poder, né, finge que nem tem mão esquerda mais, né? Além de não ter um dedo, finge que não tem nem mão esquerda, mas esse é outro assunto, entendeu? Então, eu digo, cara, que esse sistema político que vigora no mundo é que dita esse tipo de regras. Vamos adotar o todes. Como assim, gente? Isso é a pior segregação. É localizar o jeito, né? Tipo, olha, você que pertence a essa casta, fique na sua casta, porque agora você vai ser tratado de todes. Isso é um verdadeiro absurdo. E as pessoas não se dão conta disso, elas aceitam como dóceis cordeirinhos. Elas aceitam isso, né? Numa vã impressão de que elas estão sendo aceitas, de que elas estão rompendo a bolha do preconceito, só que não. Porque isso nada mais preconceituoso do que você chegar numa reunião e falar boa tarde a todos, todas e todes. Como assim, gente? É que passamos Não. a Pior foi entrar em um texto, caixinha. convite que apareceu num grupo que eu tô, que eles botaram assim, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Eu falei, o quê? Não, não. Eu não tô lendo isso, não é possível que eu tô lendo isso. Não. Entende? Então, Falei, eu não é acho possível. que a então, só a literatura, de modo geral, né, que ela pode trazer realmente esta quebra desses paradigmas, né? Então, como a gente está lendo aqui, como a Virginia leu,
né, nesse livro bastante interessante que eu ainda não li, mas vou ler, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é uma atriz de Hollywood, né, lá do século XX. Você saberia dizer o ano, Virginia? Não, Carlota, eu acho que. Não, eu não sei se é 20 ali, Carlota, mas é nessa faixa etária do século. Eu acho que não é abaixo Isso, nesses meados ali, não é abaixo dos 50. Não é acima dos 50, não. Não é acima da década de 50, não, eu acredito. Mas eu não lembro, realmente, porque eu li ali ano passado, ali no final do ano. Então já tem um tempinho aí. Olha, a sensação que eu tive enquanto lia era que eu estava lendo uma autobiografia. E em muitos momentos a história me doeu junto com a atriz. Quer dizer, então, só esse pequeno comentário, a gente tem toda a noção, né, de que essa atriz ela sofreu do início ao fim, né, ao fim da vida dela. Tem um livro que é de uma autora brasileira, mas que tem um sobrenome americano, que é o livro Tempo de Graça, Tempo de Dor, né, que eu comecei a ler, mas acabei parando, pretendo voltar. E o nome da autora é Francis de Pontes Peebles, sei lá. E se você estiver assistindo eu falar teu sobrenome errado, me perdoa, mas é porque a americana, apesar de ter feito curso de inglês, tem coisa que eu não consigo pronunciar. Mas enfim, é um livro que disseram que era a Evelyn Hugo do Brasil. Conta a história de duas meninas, que são a Maria das Graças, que é uma menina rica, e a Maria das Dores, que é uma menina pobre. A Maria das Dores, ela trabalha como cozinheira em um engenho de açúcar nos anos 30, que é o Riacho Doce. Né? Tem algumas referências aí a José Lins do Rego, nessa coisa de menino de engenho, Riacho Doce, blá blá blá. Né? Eu percebi se eu estiver errada. Desculpa, mas eu percebi que tem referência a José Lins do Rego aí. Mas aí ela trabalha como cozinheira e aí ela é filha adotiva de uma das empregadas. Até que um dia chega uma nova família nesse engenho, que é a família Pimentel, que tem como filha a Maria das Graças, que é essa menina rica, e ela e a Maria das Dores começam como inimigas, né, crianças, né, ali a competitividade de uma é melhor que a outra, mas depois elas viram grandes amigas e se apaixonam pela música. E aí elas saem do interior de Pernambuco e vão para o Rio de Janeiro, mais precisamente para o bairro da Lapa. Quem mora no Rio conhece, né? O bairro da Lapa, sabe, pelo menos já ouviu falar e tal. E aí elas se tornam, né? Elas querem se tornar. Aonde o quê? Não entendi. Corre as noites cariocas no bairro da Lapa. Sim, então. Elas querem se tornar divas de uma rádio, só que para uma fica o estrelato e para outra os bastidores. E as duas, em dado momento, acabam, né? A amizade delas fica tão forte que elas acabam descobrindo que estão ali apaixonadas uma pela outra. E acontece um monte de coisa. Eu não terminei de ler ainda, preciso terminar, né? Eu tinha dado uma parada devido a problemas pessoais meus. É Tempo de Graça, Tempo de Dor. Tempo de Graça, Tempo de Dor. Que pra mim parece nome de, sei lá, biografia de bispo da Igreja Universal. O título não foi muito feliz, não é? Mas, enfim, pelo que você está dizendo aí, é uma história muito envolvente, muito interessante, né? Então, mas no Brasil nós tivemos aí várias, né? Evelyn Hugo, né? Chiquinha Gonzaga foi uma, né, que sofreu muito preconceito por muita coisa. Imagina, no início do século XX, ela romper, né, com essa concha, né, sair ali do patriarcado, da família, né, e se lançar assim como uma pianista, Tem né? a minissérie dela.
Que é com a Gabriela minissérie. Duarte e depois com a Regina Duarte. Então, nós tivemos aí várias épocas, né? Algumas com uma vida trágica, outras não, porque graças a Deus que a Chiquinha Gonzaga conseguiu chegar à velhice, né? Com seu marido amado e adorado maridinho, né? Que quando eles se conheceram, ele era apenas um adolescente de 16 anos, ela já tinha 50 anos, mais ou menos, mas ele seguiu junto com ela a vida toda, né? Assim, é uma história incrível da Chiquinha Gonzaga, né? Nossa, muito legal. Virgínia, quer fazer mais Oi, Acho que ela Carlota. caiu. colocação de Não, tô por marido, aqui. de Evelyn? Não, não. Não, da minha parte não. Eu quero comentar sobre o livro da Duda. Ela falou do jogo Minecraft. É Minecraft, né, Duda? Eu falei certo que minha filha fica Isso, tirando onda isso, que ela isso, não isso. sei falar o nome. Falou certo, falou certo. Ela fica não sei falar o nome. Minha filha joga bastante esse jogo. Eu não sei se é um jogo que daria para nós pessoas com deficiência visual jogar, não. Depois eu vou dar Eu uma. também Tu não comentou sei. ali, eu fiquei curiosa. Vou dar uma O que perguntada nos grupos de tecnologia. Minecraft realmente é muito visual, né? É Uhum. muito É bem visual. visual, é. É bem visual. Agora, é engraçado, né? A Duda comentou sobre a criança com autismo ali jogar. É engraçado, né? Eles. Essa coisa de como funciona a mentalidade deles, eu tenho bastante. Eu fico muito curiosa. Quando eu vou com a Maria Angela, por exemplo, para natação com ela, tem lá, acho que dois coleguinhas, né? Pelo menos esse mês ela não foi, ela adoeceu, mas tinha dois coleguinhas lá dela. E eu fico assim observando. Eles são extremamente inteligentes, né? Eles só. É um nervoso, né? Nervoso. Eles ficam muito nervosos, mas eles. São bastante inteligentes. Por mais severo, né, o grau seja o nível 3, né, Duda? Mas ali Isso, o personagem tem tem um autismo nível espírito, 3. né? Então, ali tem um espírito, tem sentimentos, e é isso que as Uhum. pessoas, a família deve entender, deve acolher e não repelir, não se revoltar pelo fato de ter um filho ou um neto, ou Com enfim, um ente, autismo. né? Não, Autismo, e a né? Duda tocou numa questão que é muito interessante. Essa questão dos pais não terem tanta paciência, muitas vezes é difícil, a gente sabe que é, né? Tem aquele dia que eles estão mais, né? Eles estão mais agitados, realmente, eu percebo. Mas uma coisa que me chama muita atenção tem pais que eles acabam atrapalhando. Se essa criança tiver um acompanhamento desde cedo, a terapia e tudo mais, eles dentro da limitação deles, dentro da capacidade deles, eles vão desenvolver. Mas tem pais que mesmo, né? Na escola de Maria Júlia, tem pais que eles não aceitam nem medicação. A criança, você vê que aquela criança precisa sim de medicação e nem levam para terapia. Sabe? Eles acham que é simplesmente assim, olha, a criança gritou, quer as coisas? Dê, pra ela não ficar gritando para não machucar a garganta, sabe? Ou E o então dá na acompanhamento, cara da criança. isso, Ou é isso, ou então dá na cara sabe? da criança. Eu acho que assim, aceita que dói menos, sabe? Eu sou muito dessa questão, aceita que dói menos, até porque o amor ele vai muito além. Eu acho que o amor, você e o seu filho ali, aquela união de amor, aquela relação de amor, eu acho que isso vai além dessa questão do autismo, sabe? A conexão, né, Cura desses tudo, pais, vapor com cura. essa criança. Então, a questão do livro A Cabana, para quem ainda não leu, eu recomendo a leitura justamente por nos levar a tantas reflexões, né? Que é o perdão, a partir do momento que este pai, ele perdoa, né, aquele criminoso e perdoa o próprio
pai, pelo que o pai fazia com a mãe, não é? E aí ele sente isso de maneira tão intensa naquele contexto que depois tu sabe mesmo que ele sofresse um acidente e morresse, para ele estaria tudo bem, né? Então, assim, eu acho que, sabe, o amor, ele cura, né? O amor, a O amor. compreensão. E é tão grande ali a conexão dele, é tão grande aquela conexão que ele tem ali com a questão espiritual, mesmo que seja uma coisa fictícia, gente, mas vamos trazer aqui para a vidinha da gente, né? É tanto porque ele não tinha só o problema de perdoar a pessoa que fez aquilo com a filha dele, ele não tinha só o problema com o pai, ele tinha um problema com ele mesmo, ele se sentia extremamente culpado, né? Porque aquele momento que ele deu bobeira, aconteceu aquilo e aquilo era, na cabeça dele, aquilo era culpa dele, né? Exatamente. Ele via aquela situação toda como um castigo que ele recebeu pelo que ele tinha feito, né? Aos 13 anos, Aí não fica realmente claro, né? Mas a cena é que ele coloca o veneno em todas as garrafas de bebida que ele encontrou pela frente dele. Porque o pai era um alcoólatra. Agora, se o pai tomou ou não, eu não sei se isso fica claro, Virgínia. Ô, Carlota, se eu não me engano, se eu não fizer nada, fica assim, fica assim. No momento onde ele tem o encontro com. Eu não sei se é a justiça. Tu lembra qual é que ele fica sentado numa cadeira? E eu acho que é a justiça, eu não tô lembrada. Que ela tem uma aparência muito bonita, inclusive, né? O livro descreve que ela tem uma aparência muito bonita. Naquele momento ali, das lembranças que vem vindo, das visões que vão vindo para ele, fica claro que sim, o pai tomou. Enfim, de todo modo, é uma leitura que vale a pena. Gente, estamos nos encaminhando para o final do nosso podcast. Ó, Queria falar com a galerinha, veja bem. Deixa eu dar um oi para a galerinha. Olha, gente, tem muita gente vendo os vídeos, mas não estão se inscrevendo no canal. Bora se inscrever, dar essa focinha aqui pra gente. Eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar canais parceiros, ok? Vai estar na descrição do vídeo. E vai estar também o link do nosso grupo do WhatsApp. Certo, Carlota? Tá aberto? Posso colocar lá? Sim. Pronto, eu vou colocar o link do nosso grupo do WhatsApp também, quem quiser chegar por lá, né? Porque assim, nós somos pessoas com deficiência visual, sim, mas nós não estamos fechados numa bolha, né? Não. De jeito algum, de jeito algum. Nós não Pronto. fazemos Gostou de bater parte papo desse... sobre livro? Isso. Sim, eu amei. Isso. Só não Gostou pude de ficar bater o papo? podcast inteiro, mas foi legal. Chega por lá. E é isso aí, Que bom, gente. Dulce. Então é isso. Valeu, Dudinha, pela participação hoje nesse terceiro episódio do nosso podcast Bate-Papo Literário, ou melhor, Papo Literário. Vamos direto ao ponto, né? Papo Literário. Aqui o rola solto, né? Eu acho que todo mundo está percebendo que aqui a gente, além de trazer, né, a literatura de um modo geral, a gente também traz as nossas experiências de vida, né? E é isso aí, Virgínia. Obrigada mais uma vez pelo Eu convite. agradeço. Eu que agradeço, Eu também Carlota, fiquei muito Duda. feliz e podem me chamar mais vezes que eu vou aceitar. Ok, vamos que A vamos, gente. lançar um desafio. Se você quiser fazer parte da nossa bancada aqui toda semana, sinta-se convidada. Ah, não sei, a gente teria que pensar direitinho, ver isso até por conta da minha agenda também. Mas a gente Carlota poderia foi fazer. covarde agora. Não, a Carlota agora, eu tenho que falar, a Carlota agora foi covarde. Ao vivo e a cores, ela mandou essa, na tua cara, Duda. Calma, peraí, calma. Né? Mas, nossa, vai ser muito bom.
né? E os amigos que quiserem participar, basta entrar lá na sala, Papo Literário, passar um zap aí para Carla Virgínia, né? Se inscrever no canal que a gente chama para bater um papo aqui também. Então é isso, gente. Valeu, obrigada pela companhia e bom Obrigada. início de todos. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e com os bons livros e os ruins também. Tchau, tchau, gente.